Então, o nosso trabalho aí é em cima do Manual de Mediação Judicial, material aí disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça. A gente pegou o capítulo a mediação e o processo judicial, vamos falar da audiência em si, né? Essa audiência é um ato processual previsto aí no Código de Processo Civil. Em regra, ele é obrigatório, né? Dispõe no parágrafo 4º do artigo 334, inciso 1, que a audiência só não será realizada se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual. Diferente do antigo Código de Processo Civil, que dispunha, em cima das partes não tivesse interesse nessa composição consensual, a mesma não aconteceria, né? Então, hoje em dia, aí, somente se ambas as partes não tiverem interesse, que essa audiência não será realizada, né? Essa audiência aí é um ambiente propício ao entendimento mútuo com aproximação de interesses. Ela visa aí mesmo o acordo entre as partes de uma forma que uma parte consiga enxergar o lado da outra, os interesses da outra, e assim um diálogo que propicie mesmo esse interesse das partes, propicie um consenso entre elas, né? Essa audiência ela é regida aí, né, por uma pessoa capacitada, né, conhecida como mediador. Na lei aí, no artigo 7º da Lei 9.099 de 95, diz que os mediadores são auxiliares da justiça, né? Preferencialmente serão bacharéis em direito, né? Então, ou seja, ele tem que ter um conhecimento aí do direito para promover essa audiência, né? Ele é um terceiro neutro, né? Como é disposto, como a gente vê no livro aí, é disposto que ele não propõe acordo nenhum, nem diz que está certo ou quem está errado na audiência, né? Apenas propicia o diálogo entre as partes mesmo. Então, assim, ele está ali mesmo só para reger uma conversa eficaz, né? E que surta um efeito positivo, né? Esse mediador deve ter conhecimento técnico necessário para o bom desenvolvimento do processo. A sua função é de estabelecer a comunicação entre as partes, conduzindo a negociação, ou seja, instruindo as partes quanto a maneira mais conveniente a aportarem-se perante o curso do processo, a fim de obterem a sua concretização. Esse mediador aí, no caso, por mais que ele tenha conhecimento de direito, né, disposto na lei que ele tem que ser bacharel em direito, ele tem que fugir um pouco da simples interpretação e aplicação do direito, né? Porque um dos princípios da mediação é a oralidade e a informalidade. Ou seja, oralidade, né, a conversa ali entre as partes de maneira eficaz, e a informalidade, né, sem leis rígidas que possam nortear essa audiência, né? E ele deixa isso bem claro para as partes também, né? Esse mediador, além dele ter conhecimento de direito, ele tem que ter conhecimento também em comunicação, psicologia, matemática aplicada, tem uma série de outros fatores aí outras áreas do saber que possa ajudar mesmo na mediação, né? Visto que ali ele está lidando com vários tipos de pessoas, então ele precisa ter uma boa comunicação e saber o que ele está falando de fato, né? Ele tem que promover, que é um dos princípios da mediação, a autonomia entre as partes. Então ele tem que promover essa autonomia, né, entre as partes mesmo. Então a oralidade e a informalidade aí tem que ser prezado, né, tem que ser preservado. E para que esse processo funcione de maneira eficaz e que concretize aí como que eu posso dizer, um acordo mesmo entre as partes, ele precisa se nortear de vários princípios, né, para que seja eficaz mesmo essa mediação. O mediador, como já dito, é o terceiro neutro na audiência de mediação, que deve ter conhecimento técnico necessário para o bom desenvolvimento do processo. Sua função é de restabelecer a comunicação entre as partes, conduzindo as negociações. O mediador deve garantir às partes que a discussão proporciona um acordo fiel ao direito de comunidade que vive, moral e justo. A partir desse conceito de mediador, podemos destacar alguns princípios que norteiam a conduta do autocompositor na audiência de mediação. O primeiro dos princípios é o princípio da neutralidade e da imparcialidade de intervenção, que determina que, ao desenvolver o seu ofício, o autocompositor proceda com neutralidade, não admitindo nenhum lado entre o processo. O processo da consciência relativa ao processo diz que as partes devem compreender as consequências de sua participação no processo autocompositivo.
bem como a liberdade de encerrar a mediação a qualquer momento. O princípio do consensualismo processual estabelece que somente deve haver mediação se as partes consentirem espontaneamente com este processo. O processo da decisão informada estabelece como condição de legitimidade para a autocomposição a plena consciência das partes quanto aos seus direitos e a realidade fática da qual se encontram. O princípio da confidencialidade estabelece que as informações constantes nas comunicações realizadas na autocomposição não poderão ser ventiladas fora do processo, nem poderão ser apresentadas como prova em eventual julgamento do caso, nem em outros processos judiciais. O princípio do empoderamento estabelece a necessidade de haver um componente educativo no desenvolvimento do processo autocompositivo, que possa ser utilizado pelas partes em suas relações futuras. O princípio da validação preconiza a necessidade de reconhecimento mútuo de interesses e sentimentos, visando uma aproximação real das partes e uma consequente humanização do conflito decorrente da maior empatia e compreensão. O princípio da simplicidade traduz-se na desburocratização das formas, bem como o aproveitamento dos atos que não comprometam o fim buscado. O mediador e as partes. O mediador deve se dirigir às partes pelo nome, manter o contato visual direto, sem se preocupar com o tempo. Caso haja alguma restrição temporal, deve o mediador comentar isso com as partes para que eventual outro encontro possa ser agendado. Deve perguntar às partes como gostariam de ser chamadas, fazendo inicialmente de forma cerimoniosa, tratando as pessoas como senhor ou senhora. Algumas partes, dependendo da idade ou das características pessoais, preferem ser chamadas de maneira menos formal, como você. Eis alguns casos em que o mediador deve estar atento. Ânimos exaltados, agressão, embriaguez, porte de arma, preposto e réu menor. Já o advogado e o mediador, há um conflito, pois o advogado, quando se encontra em processos autocompositivos, tem os mesmos interesses que possui quando atua em processos heterocompositivos. Para ter um bom desempenho, para satisfazer o seu cliente e assim progressivamente aumentar sua clientela, ao mesmo tempo em que recebe o merecido reconhecimento profissional. E o mediador, ele não procura o reconhecimento profissional, diferente do advogado. Já o mediador e o juiz, que para ter um bom desempenho das atividades é fundamental um bom relacionamento entre o mediador e o juiz, a que for vinculado. Isso porque é em nome do juiz e por delegação deste que o mediador judicial atua. Vale registrar que muitos magistrados se encantam com o processo de mediação e manifestam interesse em conduzir mediações.